E o vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, foi nomeado pelo atual ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, para exercer o cargo especial de transição governamental, responsável por coordenar a equipe de transição entre o atual governo e o novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O ex-governador do estado de São Paulo teve as primeiras reuniões com representantes do governo Bolsonaro, com o relator do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro, e também com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, na saída do Palácio do Planalto. Bolsonaro enviou o secretário de administração, Clóvis Curado, para receber os coordenadores das áreas política e técnica do próximo governo, Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante, que visitaram a sede do governo de transição em Brasília. O processo de transição segue bem, mas ainda há pendências relacionadas ao processo eleitoral. Nós vamos trazer algumas informações nesse sentido daqui a pouquinho. O próprio Ministério da Defesa está fazendo uma cobrança formal de um prazo que foi vencido e não foi cumprido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouquinho o Zé Maria Trindade vai entrar ao vivo. Roubamos um pouquinho o Zé do nosso Pingos nos Is. Antes, deixa eu abrir a enquete no portal da Jovem Pan News. Hoje eu quero saber de você se você acha que algumas urnas eletrônicas podem ter sido violadas, como inclusive está sendo apontado. Daqui a pouquinho a gente exibe para vocês essa enquete. Deixa eu colocar o nosso time aqui na tela, por favor. Temos Fábio Piperno, temos Rodrigo Constantino, temos o nosso Jorge Serrão. Senhores, ótima tarde para todos hoje. Vamos começar um pouquinho dessa repercussão do que acontece em Brasília com esse processo de transição de governo. Consta, vamos para a polêmica? Não sei se você vai topar essa, mas eu quero polêmica nesse programa. Porque hoje foi divulgada uma notícia de que o PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, estaria, como a gente pode dizer num português bem claro, passando a perna no próprio presidente da República e apoiando formalmente o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns parlamentares do próprio Partido Liberal foram a público hoje dizendo que terça-feira haverá um importante anúncio dessa executiva comandada por Valdemar da Costa Neto de que o partido será oposição. Você tem alguma informação? O que você está achando disso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas eu acho que deve ter gente dentro do PL, talvez o próprio presidente, de olho em debandar para o lado governista, em ser governo, né? Porque existe ali um centrão fisiológico com o presidente Bolsonaro, todo mundo sempre soube disso, e que está por conveniência ali junto, né? Então é uma turma que não convive muito bem na oposição. Agora, é bom lembrar o que aconteceu com o PSL, até porque o Bivar também estão dizendo aí que até o Luciano Bivar também já pensa em debandar e diz que tem uma dívida histórica com a esquerda e blá, blá, blá. O que aconteceu com o PSL é que essa ala golpista, traidora dentro do partido, ficou minguada, né? E a história mostrou nesses 4 anos que quem resolveu trair, não Bolsonaro, o Brasil, né? Acabou pagando um preço político bem alto. Então, eu não acredito muito nisso, mas eu não tenho a menor dúvida, Paulo, que inúmeros chacais e hienas em Brasília já estão farejando, né, comida, até porque o que é o PT? O PT é um conglomerado de piratas, né? O projeto de país do PT não existe, sequer foi apresentado, é um projeto de poder. E quem quer participar desse projeto de poder é cúmplice, não é aliado. Então, o que está sendo feito é a discussão da divisão do butim. Quem quer participar da pilhagem da coisa pública? Para isso precisa de dinheiro das estatais, aumentar ministério, entregar nacos de governo para esses comparsas. Isso sempre foi o modus operandi do PT. Então não tenho a menor dúvida de que quem for, digamos assim, quem for mais suscetível a argumentos monetários e tiver menos princípios e apreço a valores, a coisa assim, vai ser tentado e muitos serão seduzidos, sim, para a base podre. Piperno, vamos lá. Vamos voltar para aquele nosso tema do que eu perguntei para o Constantino em relação ao PL, porque isso está repercutindo demais nas redes sociais e eu vi muita gente utilizando, inclusive, isso, dizendo que o presidente da República poderia ficar isolado. Você acha que tem chance disso acontecer? Bom, Paulo, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Vamos, então, inicialmente derrubar as falácias. A primeira, que, por exemplo,
a economia ia implodir a partir da eleição do Lula. Se você acreditou, por exemplo, nas narrativas golpistantínicas de que o dólar ia explodir essa semana e você apostou nisso e comprou e tal, se você já está perdendo dinheiro, você rasgou dinheiro. Eu disse no início da semana que processo semelhante ao de 2002 aconteceria agora, quando naquele momento o dólar chegou lá um determinado dia, R$ 3,99, quando o Lula foi embora a cotação era de 1,66. Do começo da semana para cá, o real já se apreciou em mais de 5%. Então você, se acreditou nisso, está perdendo dinheiro. Outra coisa que você foi induzido a imaginar é que o presidente eleito, principalmente a partir dos resultados do primeiro turno, ele teria muita dificuldade para governar porque ele teria supostamente poucos aliados. O que eu disse é o seguinte: a fatia da esquerda, ela vai ser mais ou menos igual ao atual Congresso. Por quê? Porque o que aconteceu não é que a direita elegeu mais gente, como muitos nos induziram a imaginar. Na verdade, houve uma troca de cadeiras entre os parlamentares eleitos pela direita, que no pleito anterior acabaram se elegendo por outra sigla, agora se concentraram mais no PL, o partido do presidente da República. Então, na eleição passada, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, pelo PSL, teve mais de 1.800.000 votos, a Joyce teve mais de 1 milhão. Esses votos não se evaporaram. A Joyce não teve mais isso, teve só 13 mil. O Eduardo Bolsonaro não teve mais 1.800.000, teve pouco mais de 700 mil. Agora, isso não significa que esses votos tenham sido perdidos. Eles se dividiram entre outros parlamentares desse mesmo campo. Só que a quantidade não mudou muito. Então, as bancadas elas são mais ou menos na mesma proporção que foram na eleição anterior. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem um pedaço fiel ao presidente da República, uma outra fatia muito fiel ao Lula e um pedaço, a maior parte dele, são aí parlamentares de centro-direita, que obviamente seriam contatados pelo novo governo, e a gente sabe do poder de sedução que o ex-presidente Lula tem em relação a eles. Então, eu imaginei que o Lula fosse demorar umas 2 semanas para constituir uma maioria parlamentar. Do jeito que a coisa vai, eu acho que não passa desse final de semana, porque está todo mundo indo atrás. O Kassab já falou claramente isso hoje, que está negociando. O MDB nem se fala. E aí a gente ouviu já no começo da semana Luciano Bivar, do União Brasil, quer dizer, que é um novo partido constituído a partir da fusão PSL mais DEM, ou seja, claramente uma agremiação de direita, de centro-direita, uma parte, também negociando. Por quê? Porque o Bivar quer fazer parte, porque ele quer alguma coisa, quer algum cargo lá no Congresso. Então, é óbvio que mentiram para o eleitor, e muitos deles que foram nessas manifestações de quarta-feira sob a ilusão de que não, temos chance de derrubar o governo, vamos pedir intervenção, porque a gente ouviu falar que dá. Aí tem aqueles vídeos vexatórios do cara que está lá marchando em frente ao pneu, o outro que está marchando em frente a um carro e pedindo intervenção disso, intervenção daquilo, onde já se viu. Quer dizer, como é que a gente vê tantos brasileiros acreditarem nesse tipo de falácia? Mentiram para vocês e vocês acreditaram. Está na hora também dessas pessoas terem um pouco mais de lucidez. E onde já se viu falar em manifestação democrática de gente que pede golpe? É outra jabuticaba brasileira. Que negócio é esse? De uma manifestação democrática pedindo golpe? Aí já é demais, né? Então, esse ponto que o Piperno citou, da questão temporal, realmente chama atenção, né? Porque hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Não deu nem uma semana da eleição. E a gente já está vendo muita gente indo para o lado do PT. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Sobre as alianças, nesse nosso Pretório Excelso 3 em 1, sou obrigado a acompanhar parcialmente o voto do relator Fábio Piperno, porque a política brasileira é feita por negociações. E o nosso parlamentar, ele é muito sensível ao poder, ele é governista quase sempre.
Temos aqui um partido que foi governista quase sempre, temos aí, todo mundo conhece, tem uma emissora de televisão, alguns veículos de comunicação que são governistas sempre. Esse pessoal está no DNA dessa turma, não tem saída. Agora, quem é que vai comandar de verdade as articulações políticas nessa transição? Tem alguns nomes muito importantes. O primeiro deles chama-se Michel Temer. Ele comanda o MDB. Só que Michel Temer está estressado, não está contente com o presidente Lula, o fato de Lula tê-lo chamado aí de golpista, né? Não pegou bem, isso magoou Michel Temer, que é um cara que preza pela sua biografia, foi ex-presidente da República, fez ali uma presidência correta, ninguém pode falar do Temer, e o Temer está estressado, tanto que viajou para Nova York, vai participar de um evento lá do LIDE, em Nova York, e vai para outras articulações. Agora, quem manda junto com o Temer nessa transição? Outro que vai ser decisivo, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, que é candidato aqui em São Paulo. São Paulo, ele é candidatíssimo a ocupar a Secretaria de Obras do governo de Tarcísio de Freitas. Essa articulação que ele está fazendo por aqui, mas no âmbito federal, ele vê ou não Lula. Quer ficar com o pé em duas canoas. Outro... Serrão, daqui a pouquinho você vai voltar com o seu comentário. Nós tivemos um pequeno probleminha, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Mas antes, deixa eu passar a bola para o Constantino. Consta, eu estou analisando aqui os números da eleição do primeiro turno em relação a deputados federais. Nós estamos falando aí de 99 parlamentares que foram eleitos pelo partido do presidente da República. Dá para confiar que esses 99 se mantêm em oposição ao Lula até 2026? Não todos, Paulo. Existe, sem dúvida, aí uma leva de oportunistas, né? A gente viu isso em 2018 já. Então, nesse sentido, a habilidade de composição com o Congresso a que os blogueiros petistas se referem é negociata, é quem está à venda, né? Eu não queria usar o termo, né? Porque elas podem ficar chateadas. Mas são posturas de prostitutas, né? Então, tem muita gente ali rodando bolsinha. E o Lula e o PT, eles agem assim, eles costumam pagar para ter apoio porque eles não têm aliados, eles têm comparsas, como eu já disse, aqueles que querem agora voltar com o ladrão à cena do crime, né? Quanto ao gestor economista Piperno, né? Eu só espero que ele nunca tenha que gerir patrimônio de ninguém, tudo, porque todas as análises, entre aspas, que ele faz nunca levam em conta o contexto. Então ele, por exemplo, nem deve saber o que é dólar index, né, o DXY lá na Bolsa, mas Petrobras, por exemplo, as ações da Petrobras caem 6% agora, hoje, né, quase 6%. Então, o dólar, em relação ao real, ele não anda sozinho. Existe uma cesta de moedas e o dólar está apanhando de todas, nesse dia, por acaso, e nos últimos dias. Agora, mesmo assim, eu, pelo menos nas minhas conversas mais particulares, eu até tenho consultoria econômica, mas não tenho exercido isso. Só tem ônus você falar para onde você acha que vai o câmbio, né? Você não tem nada a ganhar com isso. Se alguém ganhar dinheiro com isso, vai te agradecer no máximo. Se alguém perder, vai te culpar. Mas o fato é que a minha visão é de que dá tempo de fugir do Brasil se a coisa degringolar. Porque ninguém achou, pelo menos eu nunca falei isso, que se o Lula fosse eleito pelas urnas eletrônicas, a coisa ia degringolar de imediato, antes mesmo dele assumir, né? Não, vai ter um monte de gente querendo acreditar no Alckmin, no Lula moderado, no Meirelles junto com Janones e Boulos, vai ter um monte de gente. Aconteceu exatamente isso lá atrás, né? Teve um monte de gente que se encantou, confundiu a bonança artificial, a China, o efeito commodities com a genialidade do Lula, né? Não quis enxergar o que estava acontecendo, enquanto que eu fazia palestra dizendo que a coisa toda ia desandar e ia dar muito ruim, né? Então, de novo, o tempo é amigo da razão, nunca daqueles que não sabem fazer análise e depois adorariam que todos tivessem amnésia. E por fim, Paulo, o que está rolando de pesado mesmo é o clima de vingança e autoritarismo e censura do PT. O Janones, que eu mencionei, o cara que foi escolhido pelo Lula para ser o assessor da campanha nas mídias sociais, cotado para uma nova secretaria aí de doença mental, que eu acho bastante adequada, ele está dizendo já em matar bolsonaristas. Mas claro que quando é o PT que fala, é tudo metáfora.
né? A picanha é metafórica. Só o jacaré do Bolsonaro na vacina que era real, né? Porque essa é a nossa imprensa que restou de hoje. A turma do Humberto Costa, Gleisi e companhia, o imitador de focas, estão todos falando em derrubar um a um, em acabar com os bolsonaristas. Quem acreditou no amor venceu, na pacificação do Brasil, na turma do diálogo, da civilidade, acreditou em duende, em Saci Pererê e boi da cara preta. Serrão, por favor, retoma seu comentário. Vamos lá, antes que alguém pense besteira e fale besteira ou escreva besteira, eu fui censurado, mas foi pelo cabo do microfone aqui que desconectou, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar ao raciocínio aqui sobre as articulações políticas. Quem é que vai mandar e vai tomar decisões importantes até terça-feira? Tem alguns nomes. Um é Gilberto Kassab, que eu já estava falando, que deve ser secretário de obras do governo Tarcísio de Freitas, mas que quer colocar o pé também no governo federal com o seu PSD. Outro é Luciano Bivar. Esse também vai mandar muito no próximo governo. Ele quer pegar o pessoal do União Brasil e colocar ali boa parte também à disposição de Lula. E jogar, né? Quando for conveniente ser oposição, vai ser oposição, quando não for, não vai ser. Outro que já disse primeiro é o Michel Temer, está magoado com o ex-presidente Lula. Ele viaja, Michel Temer viajou para Nova York, vai participar de um evento do LEAD, lá em Nova York, e também vai ser fiel na decisão interna do MDB de apoiar Lula. Mas a tendência é que o MDB, sempre governista, está com Lula. Talvez Michel Temer tenha um peso relativo na decisão particular de cada uma dessas bases. No MDB, quem deve mandar mais é Renan Calheiros, prestigiadíssimo. Está até brigando para tentar voltar a ser ministro da Justiça, ou cargo que também é disputado pelo senador Flávio Dino, que pode também estar cotado aí para ser ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal, assim que for a vaga. E outro que vai mandar muito, hein? Esse nome vai surpreender vocês, mas ele vai mandar muito. E hoje a Gleisi Hoffmann já começou até uma briga esquisita e perigosa com esse personagem que tem força política. É o homem que comanda os republicanos, Edir Macedo Bezerra, da Igreja Universal de Reino de Deus. A Gleisi Hoffmann deu uma bronca no Edir Macedo, chamou para a briga. Eu não sei se ela está preparada para enfrentar a ira da turma do bispo Edir Macedo, não, que tem um partido político, o Republicanos, número 10, que vai mandar na locomotiva da federação, que é São Paulo, e que também está magoado com Lula. É oposição. Aparentemente, o bispo Macedo e seu grupo são oposição a Lula. Então, o bicho vai pegar, tá? Muito bem, Piperno, o que você está achando desses primeiros movimentos? Achando muito engraçados alguns, né? Primeiro, voltando aí às análises golpistantinas, né? Talvez eles estejam chamando de comparsas, até para citar alguns personagens que o Serrão mencionou, por exemplo, Edir Macedo e Gilberto Kassab. Talvez sejam comparsas, porque são figuras que apoiaram o governo até agora, né? Agora são 17 e 22, estão aí. Mas, claro que já acenam um armistício, o cachimbo da paz. O Edir Macedo falou, inclusive, em perdão, vejam só, né? Que coisa magnânima, né? Vai perdoar o Lula, e acenou, então, com essa reaproximação, coisa que a Gleisi acabou dizendo que não precisa. O PT que não perdoa ele, é o contrário. Então, eu acho que a Gleisi talvez não, mas o Lula, com um pouquinho de jeito, voltando aí, né, da sua lua de mel em Porto Seguro, férias, não sei, enfim, como é que se chama, mas talvez ele tenha uma outra abordagem e receba de uma outra forma esse aceno que Edir Macedo fez. Lembrando que em 2007, quando houve a inauguração da Record News, Lula estava lá. Foi o convidado de honra para aquele evento. Mas eu quero dizer o seguinte, que é claro que não são comparsas, são pessoas que, muitas delas, apoiam o governo hoje e também não me constam que eles serão comparsas amanhã, mas não sejam hoje, né? E é óbvio que tem muito de oportunismo, sim, sempre teve. E quem não governou com essa turma,
acabou se dando mal. Foi lá atrás, o Collor de Mello, lá aqui no auge, né, da sua soberba, achou que poderia fazer tudo sozinho, afinal de contas, era o caçador de marajás e o país deveria se submeter a ele, acabou quebrando a cara. Da mesma forma que a Dilma, lembra? Ela foi brigar lá com Eduardo Cunha, foi peitar o Eduardo Cunha, que era candidato enfim, à reeleição à presidência da Câmara, caiu ela. Aliás, caiu ele também. Caíram os dois, foi ruim para todo mundo naquele momento. É óbvio que o Lula é um político profissional que não vai cometer esse tipo de erro. Como, aliás, o Bolsonaro quase comete no início do governo, quando resolveu esnobar o Centrão. Se gritar, pega Centrão, não fica um ladrão. Não era assim o grito de guerra, o chamamento? Voltou atrás e conseguiu alguma governabilidade, porque até aquele momento ele tinha dificuldade. Reclamava lá do Rodrigo Maia e tal, mas porque não soube negociar antes. E negociou depois. Entregou os pontos, entregou o governo, entregou o orçamento e acabou entregando uma conta muito mais salgada. Ficou muito mais caro. Então, faz os acertos agora e é isso que vai ser feito. Ninguém aqui é vestal, ninguém aqui nasceu ontem. Infelizmente o Brasil é assim. Agora, o erro foi o erro foram exatamente os golpistas antigos falar não vai ter governabilidade. Ele não vai ter com quem governar. Quem te viu, como é que paga a conta? Quem te viu, quem te vê, Piper. Porque nós estamos falando aqui, deixa eu trazer informações justamente nessa linha. Nós estamos falando aqui de uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E nós estamos falando também, segundo a própria campanha petista, de uma intenção de mexer no salário mínimo já em 2023. Ou seja, muito bonito, mas quem paga? Meu ponto é esse. Posso falar? A previsão orçamentária para o ano que vem já contempla isso brincando, tá? Então, o PT está de história. Fora o auxílio, né, Serrão? Me esqueci o auxílio já também vai ter verba para isso, com o superávit, com outras fórmulas. Vai ter, isso já estava programado. Se o Bolsonaro tivesse no poder, isso aconteceria da mesma forma como o fato que é absurdo, que é essa correção da tabela do imposto de renda. Isso aí já tinha que ter acontecido desde 2015, que o leão da Receita nos extorque. Isso daí me revolta profundamente, tá? Então, isso é uma coisa que tinha que ser revertida. Não interessa se é pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo Congresso Nacional, pelo raio que o parta. O Brasil, o Estado brasileiro tem que parar de nos extorquir. Então, esse é um ponto. Agora, eu chamei o VAR ali para o Piperno, ele usou uma expressão ali, comparsa. Piperno, a novilíngua do duplo pensar... que usou, a novilíngua do duplo pensar que está agora em vigor, ela diz que a partir de agora, com o Lula chegando ao poder, é companheiro e camarada. Não tem mais esse negócio de comparsa. O Constantino que citou, tomei a expressão emprestada. Consta Meirelles defendendo que Lula fure o teto. O Meirelles, durante a pandemia, defendeu que imprimisse dinheiro, né? Então, assim, quem está acreditando na responsabilidade fiscal dessa turma que vem aí, está acreditando num conto da carochinha. Aliás, hoje, a grande fake news espalhada por tudo que é petista foi que o Bolsonaro vai deixar o país quebrado com um enorme rombo. É tudo balela, né? As contas públicas estão no azul, a dívida bruta sobre o PIB caiu. Subiu por causa da pandemia e já desceu tudo. Esse é um governo responsável, ao contrário do que vem aí. Então eles estão preparando a narrativa. Essa é uma turma que vive só de narrativa, como a picanha voadora. Né? Eles dobraram até a meta da picaretagem, né? Era um rombo de 200 bilhões, falaram que o rombo é de 400. Agora, né? Vem aí o encontro com a realidade, Paulo. Vai levar algum tempo, né? A gente vai ver aqui as adaptações pipérnicas acontecendo ao longo do curso da desgraça que vem aí, né? Mas eles vão ganhando tempo e depois vai ter sempre... Aí vai vir um contexto. Não, mas o mundo tá difícil. Não, mas não sei o quê. É sempre essa historinha, né? Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa para nossa audiência aqui, porque eu não sei nem se a gente pode falar disso, porque o YouTube estava censurando, o TSE diz que é criminoso questionar, sei lá. Mas assim... Hoje mesmo tem uma apresentação de um relatório independente sobre anomalias no processo da urna. O Ministério da Defesa vai apresentar semana que vem o seu relatório. Eu já soube de uma fonte interna que virá com grandes... Como é que foi o termo usado? Discrepâncias ou coisas ruins, assim, esquisitas, incongruências.
Então, assim, esse assunto, ele só acabou no Brasil da censura. A Fox News, que é o programa de maior audiência aqui nos Estados Unidos, o Tucker Carlson, que é o apresentador de maior audiência, do programa de maior audiência, do canal de maior audiência, ele dedicou um espaço grande a falar da eleição brasileira. Um espaço grande. Nossa. Né? Então, assim, esse assunto só acabou nas bolhas pipérnicas. Não. Que querem censurar todo mundo, que querem calar a boca de todo mundo. Onde ainda há liberdade e democracia, as pessoas estão incomodadas com algumas coisas que elas viram. Eu fico imaginando se não há liberdade e democracia, por exemplo, no Reino Unido, onde The Guardian fala sobre o Brasil, na França, onde o Le Monde fala. Assim, são vários países. Só citou jornal esquerdista. É evidente que, inclusive, saudaram o que aconteceu aqui no Brasil. Citou jornal esquerdista. Ah, mas o Tucker, então, esse aí é um cara de extrema-direita. Extrema-direita. Bingo, quer dizer, você cita uma fonte, um cara, né, alguém... É só o programa de maior audiência dos Estados Unidos, é só isso. Não é um programa de... Não é o maior programa, não é o programa de maior audiência. TV a cabo, 5 milhões de pessoas ligadas por dia ali mesmo. Isso, TV a cabo. Aí você já, inclusive, você já circunscreveu a um universo muito menor. Muito menor, né? Ou seja, a gente está falando de 5 milhões de pessoas, dá mais ou menos 1,5% da população do país. Esse é o programa que a narrativa golpista tinha. Hã? É gente pra burro. É gente Sabe quando é que tem a CNN? É gente pra burro. Sabe quando é que tem a MSNBC? 1,5% da população do... O dia que o Jornal Nacional, por exemplo, tiver uma audiência equivalente a 1,5% da população brasileira, a TV Globo acaba saindo do ar voluntariamente. Então, meu Deus. Né? É uma coisa absurda, maluca. É isso que o Constantino acabou de dizer. Acreditem no Constantino, você vai acabar marchando em frente ao pneu, como, né, os malucos aí. Você está chamando de maluco, você já chamou de nazista, eu chamo de patriotas incomodados com a farsa. Então, chama de farsa a eleição e tal. É isso. É uma eleição limpa, honesta e tal. Mas a questão não é nem essa. A questão é acreditar nesse tipo de narrativa. Aliás, o Alexandre de Moraes é muito imparcial, né, Piper? Eu não sei. Inclusive, você sabe que hoje eu estava lendo, pegando aqui... Virou programa de humor. Não, eu estava aqui abrindo a memória, né? Por exemplo, em 2018, quando houve a votação no STF do habeas corpus pedido pelo Lula, né? Logo após a decretação da prisão, Lula perdeu lá por 6-5. O último voto foi de Alexandre de Moraes. Também, graças a ele, o Lula acabou sendo preso. Então, ou seja, os três lavajatistas, a Carmen Lúcia, essa turma toda votou contra o Lula. Então, veja, se a gente for puxar de arquivos da memória, a gente vai se lembrar de coisas assim que hoje parecem grandes, imensos absurdos. Então, a gente precisa falar a verdade. Outra coisa que foi dito aqui, eu insisto muito nisso, quer dizer... foi vender a ilusão de que o Lula, em algum momento, ia ter dificuldades para formar maioria congressual. Quer dizer, não vai ter dificuldade nenhuma. Até porque é, sim, um exímio jogador que joga com as regras do jogo político. Por favor. O cara é um domador de serpente, de cobra. Você é um palhaço. Eu sou um palhaço, eu nem vou dizer o que você é, porque eu não vou realmente descer ao seu nível, Constantino. Agora vamos ao ponto... Eu estou tranquilo, sem essa questão. Vamos ao ponto que é importantíssimo. Nós aqui temos primado por esse debate equilibrado e sério sobre a necessidade do aprimoramento do sistema eleitoral. Aqui ninguém é leviano de falar de suposta roubalheira, de suposta falha da urna eletrônica, quando não se tem prova, quando o sistema não permite sequer que você prove isso. O sistema não é adequado do ponto de vista constitucional. Essa é que é a discussão. Então, cabe ao Congresso Nacional serenar definitivamente essa questão. Tem que implantar o voto impresso pela urna eletrônica para você ter contagem 100% na própria sessão eleitoral e aí sim ter a certeza o mais próxima possível do absoluto de que a eleição está correta e não dá margem para nenhum questionamento. Eu digo, toda essa crise que estamos vivendo agora, essa crise que vivemos agora, ela é culpa do Congresso Nacional e culpa do Superior Tribunal Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Culpa deles, esse caos que está acontecendo agora. Muito bem, Constantino, eu já vou te passar a palavra, mas antes são 5h33 aqui na Jovem Pan. Por favor, Constância, você pediu?
Não, eu ia falar que o Serrão é muito esperançoso, se ele acha que o governo do PT e esse legislativo vai conseguir fazer isso se o governo do Bolsonaro não conseguiu, uma vez que teve ingerência direta do próprio STF, e o Barroso se vangloriou disso. Então eu acho que teve um propósito fazer da forma que foi feito. Acho que teve um propósito, né? Não é auditável. Mas tem muitas anomalias. Essa apresentação estatística que está vindo da Argentina está dando uma aula de estatística, né? Eu não tenho esperança de o Piperno entender o que está sendo dito, mas são coisas que, de novo, para quem entende um pouquinho de estatística, foram coisas bem esquisitas. Mas, enfim, como o Serrão lembrou, não dá para auditar e estão querendo impedir o questionamento. É o crime perfeito, né? Soltaram o cara, ele ficou elegível, perseguiram o adversário, censuraram veículo de comunicação, impediram de lembrar quem é ele, o que ele fez no verão passado e quem são as amizades dele, né? E agora quem fala que está com dúvida é golpista. Quer dizer, é o crime perfeito, né? Eu não aceito participar desse teatro. O crime perfeito talvez tenha acontecido em 2018. Prende um cara que é líder em pesquisa, não deixa ele concorrer e aí elege o outro. Prenderam do nada, né? Prenderam do nada. Pois é, então... Prenderam do nada. Porque foi interessante. Não sei. Vamos lembrar. Vai doer agora. 10 juízes mancomunados. Vamos lembrar. Vai doer. Foi interessante prender Lula naquele momento porque interessava ao primo PSDB. Só que na eleição o Bolsonaro surpreendeu e ganhou, porque o plano era, a técnica lá da alternância das tesouras, era que o PSDB voltasse ao seu poder. Tem que lembrar disso. Se você não lembrar disso, e agora o PSDB participou do esquema que permitiu a vitória de Lula, tá? Também é fundamental lembrar disso. E é um negócio incrível. Você pediu, Piperno? Não, eu pedi só para arrematar. Duas coisas muito rápidas. Quero te fazer uma pergunta, mas vamos lá. Antes pode arrematar. De fato, o incumbente não consegue ganhar nas urnas de alguém que ficou preso 580 dias. Lula, de fato, é uma figura muito grande, né? Ganhou 5 das últimas 6 eleições diretas. E a outra coisa, o The Guardian não vale porque é de esquerda. Agora, o cara da Fox News, esse é realmente um selo de qualidade porque é de direita. Mas vamos lá. Não foi isso que eu disse. Muito bem. Piperno, eu de maneira nenhuma quero te colocar em saia justa aqui. Você sabe que não é essa a minha porque ele intenção. não é escocês, né? Exatamente. Mas eu quero que você possa me explicar uma dúvida. Nós aqui no 3 em 1 dissemos várias e várias vezes e comentamos sobre a famosa PEC Kamikaze, que aumentava os gastos públicos. E essa PEC Kamikaze se transformou numa espécie de PEC da transição. Por que essa alteração de nome, se o teto está sendo furado da mesma forma? A esquerda defendia um auxílio emergencial, um Bolsa Família maior desde o início do ano. Só que aquilo, naquele momento, não foi executado sob o argumento de que não havia um recurso para isso. De repente, em pleno período eleitoral, quando as dificuldades de reeleição já eram evidentes, aí o governo aprovou aquilo na marra e a gente lembra da forma como aquilo tramitou. Aquilo não foi devidamente discutido. Aquilo foi sim na marra. Então, mas Piperno, nós teremos pouco menos aí de 40 dias para aprovação dessa PEC de transição. A velocidade talvez até seja mais rápida. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, Paulo, a velocidade vai ser rápida sim. Agora, isso não é uma empulhação. Isso não é algo que se inventou agora de forma oportunista. Não, isso é uma promessa de campanha. Uai, se prometeu na campanha, tem que cumprir. Não é alguma coisa que foi sacado do nada, aí vamos começar a distribuir dinheiro agora. Não, isso é uma promessa de campanha. E o governo que vai tomar posse tem sim que se esforçar para aprovar isso agora. Eu te fiz essa pergunta porque nós estamos tratando aqui justamente de furar o teto de gastos, certo? Ou seja, de fazer o governo gastar cada vez mais sem ter dinheiro para pagar. Se a imprensa, de alguma maneira, chamou a PEC anterior de PEC Kamikaze, você concorda comigo que Kamikaze... que não vai ter dinheiro para pagar? Só um minuto. Você concorda comigo que a palavra kamikaze ela é uma palavra muito mais forte do que PEC da transição? Isso. Concorda ou eu estou errado? Estou tentando fazer uma análise absolutamente lúcida aqui. Kamikaze me dá a sensação que é um caos. Claro, transição me dá a sensação que é uma coisa absolutamente correta. De fato, a palavra é muito mais impactante. Naquele momento, furou o teto, sim.
Aliás, a gente ouviu, inclusive, o ministro da Economia falando sobre isso, e ele justificou, inclusive, em ter algumas despesas fora do teto. Nós, inclusive, mostramos ao vivo aqui um pronunciamento dele falando sobre isso. Agora, em relação a isso caber dentro do próximo orçamento, a gente também vai ver no decorrer do ano a capacidade desse governo de, primeiro, direcionar melhor as suas despesas, a gente saber ou não se vai ter crescimento da economia, se vai ter investimento externo, ou seja, quem disse que não vai caber dentro do orçamento? Até porque, inclusive, tem os dividendos da Petrobras aí, né? Muito bem. A nova língua do duplo pensar faz milagre, está fazendo. Muito bem. Constantino, se você quiser falar sobre o dicionário, fica à vontade. Paulo, eu acho que nós vamos ter tempos muito difíceis à frente, mas muito divertidos em relação, ainda mais hoje que tem as redes sociais e tudo, em relação aos militantes pipérnicos, né, os blogueiros petistas espalhados pelas redações. Lá naquela emissora onde só tem pipernos, não tem nenhum Constantino, Poxa, né? Naquela emissora, os caras estão num nível de constrangimento que o Lula virou referência de literatura, o outro está dizendo qual é o nome dos cachorrinhos vira-lata que eles salvaram, que vai subir a rampa do palácio junto com o casal. Né? É um negócio constrangedor, perderam qualquer tabu ali, qualquer pudor. Né? Então, assim, vai ser uma época de muita hipocrisia e muito cinismo desses, né? Que falavam PEC kamikaze, PEC da transição, orçamento secreto. A Folha de São Paulo mentiu hoje, que é o que ela faz todo dia. Mas hoje ela foi pega numa mentira grosseira. Ela respondeu, porque houve muita pressão, né? Que mudança é essa de termo? Não. Caros leitores, nós usamos o termo emenda do relator em coisas noticiosas, em reportagens. O comentário de opinião é que usava o orçamento secreto. E não, a Folha fez várias reportagens falando, entenda o que é o orçamento secreto, blá, blá, blá. São mentirosos. É uma fábrica de fake news, é um discurso de ódio o tempo todo. A esquerda é aquilo que ela denuncia nos outros. Fascistoide, golpista, intolerante, golpista violenta. Golpista joga com carro vocês. Em cima das pessoas. Golpista então, com vocês. Não, golpistas são vocês. Golpistas são aqueles que usurparam o direito à transparência eleitoral. Manifestação democrática pedindo intervenção. Olha que coisa maravilhosa. O brasileiro que não está incomodado com a volta do ladrão à cena do crime da forma que se deu e não está comemorando junto com traficantes e bandidos, esse é um brasileiro do bem. Ele é um brasileiro patriota, ele está revoltado com toda razão. Golpista é um sistema podre que usurpa o direito à transparência, o direito ao diálogo, o direito à informação, que censura, que age como partido militante contra um dos adversários. Isso é golpe, Piper, em qualquer lugar sério do mundo. Não, e o detalhe, os termos que a população usou nas ruas, intervenção federal, artigo 34 da Constituição, ou intervenção lá pelo artigo 142, está tudo lá na Constituição. Uma coisa é você colocar isso, é constitucional. Outra coisa é isso ser viável na prática. É essa interpretação da Constituição estar correta ou não. É outra coisa. Agora, golpista, aquela turma da rua não tem nada de golpista. Aquelas famílias, aquelas pessoas do bem, aquelas crianças não tem nada de golpistas. Igual a história da mão esticada. A mão esticada é sinal do raio do nazista. Nada disso. Cacete, nego nunca viu como é que é o juramento à bandeira? Pô, pelo amor de Deus, né? Então a gente é obrigado a ficar vendo bobagem, fake news dessa esquerda que é burra na hora de fazer a crítica, não faz nem a crítica correta. Aí não dá, né? Piperno, por favor. A gente viu coisas pavorosas nos últimos dias, inclusive ontem, né? Um grupo aí invadiu um ônibus que levava lá estudantes, enfim, jovens, adolescentes, para bater, para espancar em crianças, lá em jovens que faziam o L, né? Então a gente tem visto esse tipo de manifestação de monte. Médico que não quer atender paciente de esquerda, a professora lá do Amapá que não vai mais ser, enfim, a orientadora de alunos de esquerda. Quer dizer, tem de tudo, né? Mas agora, a gente pode até considerar isso casos isolados. A gente pode considerar que muita gente de bem foi à rua, né? Foi às ruas aí na última quarta-feira. É verdade, devia ter muita gente boa lá. Agora, não dá para chamar de democrática manifestação do cara que vai lá segurar um cartaz e pedir intervenção. De novo, Piperno, está escrito, o termo está escrito na Constituição. Agora, a visão do cara, o cara tem direito. De pedir, inclusive, de pedir golpe.
Não pediu golpe. Se tivesse golpe, estava lá escrito golpe. Cara, isso é o desespero. O desespero. Intervenção militar é o quê? O desespero de quem perdeu a eleição e sabe que o que vem por aí é uma grande desgraça. Então vamos lá, a gente está chegando mais próximo, o desespero. Então talvez, num ato de desespero, o cidadão foi lá e pediu um golpe. Não pediu golpe. Mas ele pediu. Não pediu golpe. Se você interpretar de uma certa forma como juristas renomados como Ives Gandra Martins, o artigo 142 da Constituição. Mas de novo. Isso é mais golpista na cabeça do Piperno do que pegarem e rasgarem a Constituição para preservar direito natural da Dilma, de direito político que não está previsto, para abrir inquérito de ofício sem Ministério Público, para ser juiz, réu, procurador e tudo junto, para prender jornalista, para prender deputado com imunidade parlamentar e por aí vai. Praticar censura, não esquece da lista, Constantino. Praticar censura. Isso tudo não tem previsão na Constituição, mas para o Piperno é legal porque foi o TSE que fez ou o STF. E para o Piperno, ele já disse isso antes aqui. A interpretação dele é de que o STF pode tudo. O que o STF fizer é a Constituição. Isso é a cabeça do Piperno que não entende o que é uma república. Então, a cabeça que ele entende que é uma república que se apega o tempo todo a esse artigo 142. Quer dizer, vai conversar com os constituintes. Já falei com um monte, já li um monte. Você sabe que existe. E o Ives Gandra Martins é golpista? Então, vocês citam um. Vocês citam um o tempo todo, que é o único dos grandões. E tem, inclusive, tem uma coisa. Se você quiser, você vai achar no Google aí um parecer que a Câmara dos Deputados já pediu sobre esse artigo. Tá lá, você acha isso fácil. É de junho de 2020, você acha isso fácil aí.